Bom, pessoal, estamos aqui em mais uma videoconferência, né? Bom, a videoconferência de hoje, vamos falar um pouco sobre conhecimento, né? Sobre nossos sentidos, né? A diferença entre os homens e os animais, né? Bom, pessoal, nós temos, se eu não me engano, 4 sentidos, né? Seria tato, né? Tudo aquilo que você pode tocar, paladar, aquilo que você pode sentir, né? O gosto, né? A audição, né? Que você pode ouvir, visão, né? Tudo aquilo que você pode ver. Mas, pessoal, existe um outro sentido que nos difere dos animais, né? Mas esse sentido, infelizmente, nós não nascemos com ele, né? Os outros, sim, já é da natureza humana. Esse sentido, ele é o mais complexo de todos, né? Que é o conhecimento, né? Porque você nasce com o cérebro, mas se você não desenvolver esse cérebro, né, através da leitura, da convivência também do dia a dia, você não desenvolve esse sentido. E é interessante, é muito interessante você ler, você estudar, você entender o mundo, né? Eu sinto, é uma sensação muito boa quando você desenvolve esse sentido. Você começa a perceber que você se diferencia de bilhões de pessoas, né? Hoje no planeta existe em torno de 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões, é muita gente. Desses 7 bilhões, poucos milhões têm esse sentido, né? Por que eu digo isso? As coisas não eram assim, né? Nos meus vídeos anteriores eu fui dando mais ou menos uma ideia de como as coisas foram mudando, né? E como estão hoje, né? As novas gerações, né? Elas não têm mais esse interesse em ler, né? Em estudar. As pessoas hoje estão mais preocupadas em ter uma profissão, é diferente. É muito diferente uma profissão, o conhecimento profissional e o conhecimento cultural mesmo, né? Porque você tem uma profissão, você vai entender da sua profissão, né? Você não vai entender o que está acontecendo ao seu redor. Você vai entender, se você é médico, você vai entender de salvar vidas. Se você, sei lá, qualquer profissão que você venha a exercer, não quer dizer que você seja uma pessoa inteligente. Você se formou em algo para sobreviver, né? Faz parte do sistema. Mas o conhecimento mesmo, para você entender o mundo ao seu redor, para você desenvolver esse outro sentido, né? Você precisa ler muito, né? E é bom porque, poxa, pessoal, hoje eu vejo, por exemplo, a televisão, né? Um meio de comunicação que é muito interessante, seria muito mais interessante ainda se fosse utilizado para o bem das pessoas, né? Mas infelizmente a televisão é utilizada para manobrar as massas, né? Assim como a religião, assim como o futebol, o carnaval, essas coisas. A religião de hoje, né? Antigamente, há pouco tempo atrás, era diferente. Bom, então, pessoal, essa videoconferência de hoje ela é um pouco mais complexa, né? Porque eu não tenho um assunto indeterminado para falar. Na verdade, eu estou falando do conhecimento, né? De como o mundo funciona, né? De como você consegue desenvolver esse sentido para entender as coisas, né? Eu lembro que antigamente eu assisti, quando eu era adolescente,
Eu assisti, ligar, tinha aquela ansiedade de ligar a televisão para ver os programas e tal. E, puxa, era tão diferente de hoje, né? Hoje eu ligo a televisão, que eu vou assistir um programa de televisão, eu já sei a mensagem, o interesse da mensagem, o que é que eles querem passar com aquelas mensagens. Hoje eu assisto no jornal, eu já sei também. Nada é de graça, nada é para o bem-estar da população. Tudo tem um objetivo, tudo. As novelas, principalmente as novelas. O Brasil é o maior exportador mundial de novela. A novela, ela foi criada aqui no Brasil para consolidar o poder da burguesia, introduzir o consumismo e manipular as massas, né? As novelas, mesmo com aqueles contos românticos e tal, ela tem um objetivo. Não pensem que ela está ali por estar, né? Não está, não. Ela tem um objetivo. O objetivo é ir mudando, manipulando a natureza das pessoas, a cultura das pessoas, a estrutura social, né? Vocês querem ver uma coisa? Por exemplo, né? Eu tenho 38 anos. Eu lembro quando eu era jovem, bem jovem. Naquela época, existia uma estrutura familiar, né? Existia uma sociedade diferente, onde as pessoas tinham um valor independente, um valor pelos seus atos e não pelo que possuíssem de material, né? Naquela época, uma pessoa de bem era uma pessoa de bem, era uma pessoa que tinha valor, né? A família tinha um poder central, que era o homem, né? O homem da casa, o pai, né? A mãe criava os filhos estudavam. Não existia o consumismo que existe hoje, não existia o uso de drogas, né? A difusão tão grande que está hoje das drogas, a violência, naquela época muito raro, a questão da violência, né? A rebeldia, a rebeldia naquela época era tão diferente, né? Então por que vocês acham que hoje está desse jeito? Por causa da mídia, né? Existem interesses em jogo que foi mudando, utilizando a televisão para ir mudando o comportamento social das pessoas, né? Da sociedade. É o que eu venho dizendo nos vídeos anteriores, né? Foi assim que se difundiu o feminismo, né? O homossexualismo, o consumismo, né? E todas essas formas de ismos, né? Que, no meu ver, não tem ajudado a sociedade em nada, não tem, muito pelo contrário, eu só vejo piorar, né? Eu só vejo o que nós vemos hoje, né? Tudo bem, hoje as pessoas dizem assim, temos acesso a bens materiais de consumo, né? Que antigamente não tinha computador, internet, celular, né? Carros mais modernos e tal. Mas, pessoal, ninguém nunca parou para pensar o preço que nós pagamos por isso, né? Vocês querem ter uma ideia do preço que nós pagamos por isso? Por exemplo, né? Vocês já notaram como a natureza tá? As enchentes, os furacões, os terremotos, coisa que a gente malmente ouviu falar hoje, todo dia acontece em algum lugar do mundo. E a tendência é piorar. Vocês já ouviram falar de câncer de pele? No futuro próximo ninguém vai poder mais tomar sol. Hoje você não pode tomar um sol por um tempo prolongado. No futuro acho que nem vai poder mais sair no sol, né? É o preço que nós estamos pagando, né? Então estamos acabando com o ecossistema, acabando com a natureza, acabando com nós mesmos, né? Você vê, as pessoas hoje vivem para o consumo, né? Para o vício, né? Cigarro, a bebida, nas drogas. Tá sempre se inventando drogas mais fortes, né? Que tendem a viciar mais rápido e acabar com a pessoa mais rápido.
O ser humano, por mais que eles digam que as pessoas estão vivendo mais, mas a tendência é se destruir mais rápido, né? Outra coisa é a violência. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nos países consumistas, né, em fase de desenvolvimento, onde o capital atua mais forte, né, porque neutraliza o poder do Estado, manipula as massas, divide as pessoas, né? Nesses países como o Brasil, a taxa de homicídios, né, assassinatos, mortes de jovens, as pessoas não morrem mais por idade. É muito raro você ver uma pessoa velha morrer. As pessoas morrem por assassinato, armas de fogo, acidentes de trânsito, envolvimento com crime, com drogas. Pois é, no Brasil a violência é muito maior do que nesses países que vivem em guerra, né? Não só no Brasil, né? Nos países em desenvolvimento, né? Os países consumistas, né? Então, pessoal, é um sistema, né? É feito dessa forma. Então é interessante a gente poder enxergar isso, poder ver, né? Você sempre está vendo as mudanças acontecendo na juventude, na sociedade, né? Nos comportamentos, né? Você vê hoje, por exemplo, né? Por que uma instituição tão importante para as pessoas, para o ser humano, que é a família, ela já há algum tempo vem se desintegrando e hoje ninguém mais quer saber de casamento, de constituir família? As pessoas hoje querem viver para consumir, né? Elas querem gastar, querem comprar, não querem mais responsabilidade. Ninguém quer saber nem de trabalhar. As pessoas querem emprego, não querem trabalho, né? Querem emprego para ter renda, não querem produzir alguma coisa, né? Não quer. Então, pessoal, o conhecimento é para isso, né? Você poder ver uma notícia na televisão e entender aquilo ali, não como eles querem que você entenda, mas você realmente entender, né? Eu já disse nos vídeos anteriores que estamos sentados no barril de pólvora, muito próximo de uma catástrofe, de uma guerra nuclear, de uma terceira guerra mundial, onde vai morrer muita gente mesmo. As pessoas estão agindo normalmente, não sabem de nada, né? A mídia não quer, os governos não querem, o capital não quer que ninguém saiba. Então, as pessoas vão para a escola, vão para o trabalho, continuam planejando o seu futuro, vivendo a fantasia da vida, porque na verdade tem que viver, né? Mas não sabe do que está prestes a acontecer, não tem noção do que está acontecendo, né? E isso foi acontecendo por causa, né, de interesses, né? Você vê, por exemplo, o feminismo, né? Eu falei em vídeos anteriores, né? Mas, por exemplo, né, o que o feminismo trouxe de bom para a sociedade? Eu não tenho nada contra as mulheres, né? Eu sou homem, eu gosto de mulher. Mas eu queria que as pessoas me dissessem o que o feminismo trouxe de bom para a sociedade, para os homens, para as famílias e para as crianças. Há quem diga que pelo menos a mulher hoje é livre, pode trabalhar e ter sua vida. E é só isso que elas estão fazendo. Estão tendo a vida delas, né? Isso não inclui mais um marido, um filho, uma família e responsabilidade. Não inclui mais isso. A mulher hoje é um exemplo. O que eu percebo, né, pelo conhecimento que eu tenho, é que a mulher hoje, ela raramente trabalha, né? Geralmente o interesse é sempre ficar com alguém interessado em tirar alguma coisa daquela pessoa. Quando trabalha e tem uma família, ela não ajuda aquela família a crescer. São raras, são poucas. Geralmente elas gastam o dinheiro todo consumindo, gastando com roupas, com cosméticos, com essas coisas desse tipo, com farra e tal. Não constroem nada, né?
podem acabar com a família a hora que quiser, fica com o patrimônio, acaba com a vida dos filhos, né? Porque os filhos hoje, sem uma família, um pai, uma mãe, uma família segura, eles tendem a ter problemas psicológicos no futuro, tendem a ter problemas em desenvolver uma profissão, estudar. Mas o homem, ele, há quem critique o machismo, né? Porque o machismo é uma coisa de Deus, né? Por exemplo, né? Para aqueles que discordam, né? Aquelas que discordam, né? Que os homens não discordam. Por exemplo, certo? Como vivem os animais, né? A maioria dos animais, a maioria esmagadora dos animais. Existe o macho, né? Que é o que tem um papel central, né? Que é o de fazer o filho, a fêmea se submete ao macho e o macho protege e cria a família, né? Dá segurança e uma orientação à família. A fêmea ela cria assim, não dando o que o macho dá, né? Mas dando o aconchego, é um exemplo, né? Ou aquela aconchego psicológico, assim, aquela coisa de estar próxima, né? Enquanto o macho protege, né? De inimigos, né? De predadores e tal, e sustenta, né? É assim que funciona, é assim, a lei de Deus é essa, a lei da natureza é essa. E o capital, né, o desenvolvimento do capital internacional, a estruturação do sistema hoje, né, que é acabar com a estrutura organizacional, né, destruir as famílias, separar e dividir as pessoas, que pessoas unidas lutam por objetivos. Pessoas divididas são massas de manobra, né? Então foi introduzido o feminismo e a homossexualidade, né, para destruir as famílias, separar as pessoas. E como consequência disso, desestruturou toda a ordem social, né, prejudicando assim o homem, o papel do homem, que antes tinha um poder central, prejudicando os filhos, né, que hoje não tem mais família, né, e criando essa legião de crianças abandonadas, né, nas ruas, e prostituição feminina, né, que geralmente as mulheres ficam tão obcecadas em destruir a família porque vê na novela isso, a mulher se separando para viver a vida dela, sair com outros homens, consumir, gastar, e muitas vezes destrói E o que está acontecendo? Eles destroem, né, a estrutura familiar atrás dessa ilusão, né, e causando todo esse mal que aí está. Então, pessoal, o bom do conhecimento é isso. Eu não estou querendo dizer aqui que as pessoas não têm liberdade. Claro que tem que ter. Mas você já parou para pensar, se todo mundo pudesse fazer aquilo que quer, que achasse que tem direito de fazer? Vivemos em comunidade, em sociedade, nem tudo que nós queremos podemos fazer. Temos que viver de acordo com o que é melhor para a comunidade, para a sociedade. Existem limites para tudo, nem tudo podemos fazer, né? Então é para isso que muitas vezes eu falo aqui sobre a necessidade da religião junto com o conhecimento, né? Porque pessoas fanáticas sem conhecimento tendem a fazer merda, né? Então, pessoal, essa videoconferência é para isso, para despertar em vocês o interesse pela leitura, pelo conhecimento, né? Buscar algo mais, buscar ter uma visão crítica, entender, conhecer, em vez só de aceitar, né? Sem saber o que está acontecendo. Bom, pessoal, até a próxima videoconferência.